Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Platão, né? O livro Gorgias, grande sofista. Há discussões importantes aqui acontecendo entre Polo e Sócrates. E eu parei, né? Essa é a parte 19, quando o Polo pede para o Sócrates falar um pouco mais, né? Explicar um pouco mais esse argumento que ele está dizendo que a razão das pessoas não quererem, por exemplo, sofrer uma pena de injustiças que cometeram é a ignorância e que isso é um grande mal. E o Polo pergunta, bom, se você não se importa, continua me explicando isso. Sócrates, conclui-se que a injustiça e fazer o que é injusto constituem o maior dos males? Polo, é o que parece. Sócrates, e ademais ficou realmente mostrado que pagar a devida pena é o que livra desse mal? Polo, aparentemente é isso. Sócrates, e que essa pena não é paga? E que se essa pena não é paga, o mal é retido em nós? Polo, sim. Sócrates, portanto, fazer o que é injusto é o segundo dos males. Entretanto, fazer o que é injusto e não pagar a justa pena é, por sua natureza, o primeiro entre os maiores males, o primeiro entre todos. Polo, é o que se evidencia. Sócrates, ora, não foi esse o ponto em disputa entre nós, meu amigo? Tinhas Arquelau na conta de feliz, ele falou sobre isso antes, né? Lembrando que o Arquelau era uma pessoa que tinha cometido infrações e que, segundo o Polo, tinha se dado bem, né? Então vamos continuar. Tinhas Arquelau na conta de feliz, alguém que cometeu os mais graves crimes sem pagar por eles, ou seja, a justa pena, ao passo que eu defendi a opinião oposta, isto é, a de que todo aquele que se furta a pagar a justa pena por seus crimes, seja Arquelau ou qualquer outro homem, é particularmente infeliz, sendo acima de qualquer outro homem, e que é sempre aquele que comete a injustiça, que é mais infeliz do que o injustiçado, bem como o impune, mais do que o punido. Não foi isso que eu afirmei? Polo diz, sim. E não foi provado que essa afirmação é verdadeira? Polo, parece que sim. Sócrates, muito bem. E se é verdadeira, Polo, qual é o grande uso da retórica? De fato, percebes, pelo que acabamos de concordar, que uma pessoa deve estar atenta consigo mesma no sentido de evitar cometer injustiça, já que o cometimento desta acarreta para si um grande mal, não é isso? Outra ideia-chave aqui, né? Da atenção permanente em nós mesmos, né? Mente, pensamento, ação, né, comportamento moral, né? Percebes que acabamos de concordar que uma pessoa deve estar atenta consigo mesma no sentido de evitar cometer injustiça, já que o cometimento desta acarreta para si um grande mal? Não é isso, Polo? Certamente. Mas, se vier a cometer uma injustiça, essa pessoa ou qualquer outra, sendo disso culpada, deverá voluntariamente dirigir-se ao local onde possa pagar a devida pena por seu crime o mais cedo possível, buscando o juiz como se fosse ao médico, com a firme intenção de que a enfermidade de sua injustiça não venha a se tornar crônica, produzindo uma profunda e incurável úlcera em sua alma. Agora para e pensa, gente, se você comete uma injustiça grande ou se já cometeu, honestamente, você iria até o juiz, até alguém que foi injustiçado por você, com a firme intenção de fazer a correção da sua alma e dizer, olha, eu errei e estou aqui para sofrer voluntariamente essa pena? Pense um pouco, quantos de nós conseguiríamos fazer isso hoje? E se não o fazemos, talvez não façamos porque não temos essa convicção dessa verdade, que é muito pior cometer uma injustiça e não sofrer a pena, inclusive, para a nossa correção individual. Continuando aqui,
O Sócrates: e o que mais podemos dizer, Polo, se nossas conclusões anteriores se mantêm? Não é necessário que nossas conclusões posteriores se harmonizem com as anteriores dessa forma e unicamente desta forma? Polo: sim, o que realmente nos resta dizer, Sócrates? Sócrates: então, para defender a injustiça, quer esta tenha sido cometida por si próprio, quer pelos pais, amigos, filhos ou a pátria, a retórica nos é inteiramente inútil, Polo, a não ser que com a finalidade oposta se imaginasse talvez que um indivíduo acusasse a si próprio em primeiro lugar, depois sua família e qualquer daqueles que lhe são caros, que viesse a eventualmente a agir injustamente e em lugar de ocultar a iniquidade, tornasse-a pública para que pudesse pagar por seu crime e com isso recuperar a saúde. E além disso, obrigar a si mesmo, bem como aos outros, a não se acovardarem, mas se submeterem com dignidade e destemor, como se fosse a cirurgia e a cauterização do médico na busca do que é bom e nobre, sem se importar com a dor. Que lindo isso, ele aqui, de alguma maneira, acabando com a retórica, né, com essa prática sofista que age injustamente. E aqui dizendo literalmente isso, né, que seria maravilhoso se preocupasse com o bem, né, com os outros, né, com aquilo que é nobre, aquilo que é bom, aquilo que é justo, né, sem se importar com a dor que você pode sofrer, né, como consequência dos seus atos. Continuando aqui, aí eles estariam defendendo o bom, o justo, o belo, o nobre, né? E se sua conduta criminosa mereceu o látego, deve apresentar-se para ser açoitado. Se mereceu os grilhões, deve ser aprisionado. Se mereceu uma multa, deve pagá-la. Se mereceu o banimento, deve ser banido. E se mereceu a morte, deve morrer. Ele deverá ser seu próprio acusador em primeiro lugar e o de seus familiares, dispondo-se a utilizar sua retórica com o fito de expor suas iniquidades, de tal modo que possam ser aliviados daquele sumo mal, a injustiça. Afirmaremos ou negaremos isso, Polo? Usar a palavra para falar a verdade, né? Polo: essas afirmações a mim parecem absurdas, Sócrates, ainda que possas talvez achar que se coadunam com as anteriores. Ele não se dobra, né? O Polo tá vendo que tá falando bobagem, né? Mas o que é isso, né, gente? Quem é? Isso é interessante a gente pensar, né? O que representa o Polo, né? Esse jovem aprendiz somos nós, nos nossos ímpetos, nas nossas vontades de ganharmos mais, né? De conquistarmos, de deixar o nosso desejo, o nosso lado animal comandar, nós não deixamos a nossa mente, a nossa razão mais pura comandar. Então, mesmo diante das evidências, a gente de repente muda e faz o contrário daquilo que seria o lógico, né? Do que seria o divino, né? Em ação em nós. E é o Polo, justamente, mesmo vendo tudo isso, no final ele diz: não, isso eu não concordo, né? Eu já entendi que a injustiça é ruim, já entendi que não levar a pena é ruim, mas agora no momento que diz então que a pessoa deve se apresentar e dizer sim, eu errei, ele diz: não, isso para mim já é demais. Continuando aqui, Sócrates: queres dizer que ou abandonamos as anteriores ou estas são necessariamente conclusivas? Polo: sim, certamente esta é a situação. Sócrates: bem, por outro lado, invertendo o caso, supõe que uma pessoa tivesse que prejudicar alguém, um inimigo ou qualquer outra pessoa, desde que não sofresse nada injusto nas mãos deste mesmo inimigo, algo contra o que se deve estar em guarda para ser evitado. Mas supondo que esse inimigo haja cometido alguma injustiça contra uma terceira pessoa, será necessário empreender todo o esforço por meio de atos e discursos, no sentido de impedir que seja punido ou vá a julgamento. Ou,
Se isso vier a acontecer, será necessário conseguir que esse inimigo escape e não seja castigado. Eu vou parar por aqui, vou voltar nesse pedacinho, porque agora a gente vai entrar numa nova profundidade, vamos dizer, mais um detalhamento dessa discussão, onde estamos falando sobre a utilidade ou não da retórica, e continuamos amanhã, se Deus quiser. Muito bom esse livro. Quanto mais eu leio, mais eu gosto, mais luz a gente vai trazendo, né, para a nossa vida. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.